Olá, pessoal! Vamos aqui, dar continuidade à nossa aula no módulo de tesouraria dentro do processo de financeiro operacional. Vamos agora falar de um processo que é bem interessante. Ele, para nós, a gente fala que ele é simples, mas muitas pessoas têm dificuldade no entendimento, que é o processo de adiantamentos financeiros. Por que adiantamentos? Porque nós temos o adiantamento financeiro de entrada e o adiantamento financeiro de saída, Então, assim, ele acontece nos dois casos, ok? Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre a questão conceitual. Eu gosto de conceituar as coisas, adoro conceituar. Lembre-se, gente, nunca confunda exemplo com conceito, tá bom? Eu gosto muito de dar conceitos e conceitos assim simples, leves, que ajudam e facilitam o entendimento. Então, no meu entendimento, adiantamento financeiro é toda vez, por isso que eu coloquei aí esse aviãozinho aí, do dinheiro indo voando, é o seguinte: toda vez que o dinheiro, pensa comigo, toda vez que você tiver um processo financeiro, que o dinheiro for na frente da compra, na frente da venda, ou seja, for primeiro do que a venda, primeiro do que a compra, você vai tratar isso como adiantamento financeiro. Como assim, professor Alessio? Se você faz uma compra primeiro e depois se você faz uma compra e paga na hora, é compra à vista. Se você faz uma venda e recebe na hora, é venda à vista. Se você faz uma compra e vai pagar depois, é compra a prazo. Se você faz uma venda e vai receber depois, é venda a prazo. Agora, e quando primeiro vai o dinheiro, depois vem a compra? E quando primeiro vai o dinheiro, depois vai ser a venda? Aí onde entra o processo do adiantamento financeiro, tá bom? Isso é muito importante, porque geralmente, vocês sabem, tanto o empresário que cuida do seu negócio, quanto as pessoas que trabalham no financeiro, na tesouraria, estão sempre lidando com esse procedimento. E para darmos alguns exemplos, nós temos aí o caso, por exemplo, nós falamos sobre ele, o caixinha, digamos que a empresa tem um caixinha e o João, foi aprovado que o João pode pegar R$1.000, porque ele é o motoboy, e ele vai andar com o dinheiro da empresa. Isso é um adiantamento financeiro para ele, ok? Assina um documento. Se ele não prestar conta depois, você desconta do salário dele ou do pagamento, correto? Então, um exemplo, adiantamento de caixinha. Outro exemplo, adianta dinheiro para o sócio, que depois ele vai fazer uma retirada quando encerrar o lucro. Também é uma espécie de adiantamento. Outro modelo de adiantamento que é o mais utilizado, gente. Adiantamento financeiro para o fornecedor, para o prestador, ok? Você quer comprar um produto, você quer fazer uma compra, mas você não tem limite de crédito naquela empresa. Ou então você vai você quer tomar um serviço e o fornecedor fala, eu só fecho o contrato com vocês se vocês me antecipar o dinheiro. Onde mais acontece? Prestador de serviço, aquele pessoal que monta, por exemplo, móveis. Você faz móveis planejados. Ficou R$500.000 seus móveis planejados. O cara fala, eu faço para você o contrato, você me adianta aqui 100 mil, dá para eu poder comprar o material, e depois, daqui 1 mês, 2 meses, ele vai trazer todo o material com a nota fiscal, tudo certinho, aí você vai baixar esse adiantamento financeiro. Então, esse também é um modelo muito utilizado. Outro modelo também de exemplo, como eu te disse, o conceito é, o dinheiro vai na frente, depois vem a operação. E, professor Alessio, qual é o exemplo? Acabamos de dar alguns aqui. Mais algum outro exemplo? Adiantamento financeiro de salário, Ali no dia 20, por volta do dia 20, dia 22, a empresa antecipa ali 40%, 20%, 50% da folha para um funcionário. Isso também é tratado como adiantamento financeiro. Por que isso é importante, gente? Vocês saberem. Porque precisa ser controlado, precisa ser conciliado, entendeu? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, você tem que controlar tudo financeiro. Um outro exemplo também muito utilizado. O aluno faz um contrato anual, por exemplo, de uma academia para malhar durante um ano. Ok? Só que ele vai lá e paga o plano anual, ele paga em 3 vezes. Como que vai ser feito isso? Como que você vai contabilizar esse dinheiro? Como que você vai cuidar desse dinheiro dentro do seu financeiro? Exatamente com o processo de adiantamento financeiro. Então, digamos, vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos ter alguns exercícios para isso, tá bom, gente? Mas pense comigo aqui. Você tem uma academia que é R$100. O contrato é anual de R$1.200, ok? O aluno chegou e passou em 3 vezes no cartão de crédito. 3 vezes. Mas o contrato é anual. Então, você vai prestar o serviço em 12 meses, mas ele pagou em 3 vezes. Então, como tem que ser feito? Você tem que lançar um contas a receber de 1.200, contas a receber de 1.200, e
no primeiro mês, quando entrar os 400, porque foi pago em 3 vezes, esses 400, você tem que lançar ele 100 como recebimento do primeiro mês da primeira parcela, 300 é como antecipação financeira. É uma antecipação de entrada, porque o aluno ainda não malhou. Daqui mais, no segundo mês, entra mais 400. Você usa mais 100 e os outros 300 entra como antecipação financeira. No terceiro mês vai entrar mais 400, porque é 1.200 em 3 parcelas. Então você precisa lançar os 400 como antecipação financeira, daí você vai ficar com R$300 em 3 meses já utilizado, ok? Que utilizou 300, e vai ficar com R$900 em antecipação financeira, para ficar baixando 100 de antecipado para cada mês. Então isso é um exemplo que é muito utilizado nesse processo, tá bom? A gente aqui não vai entrar em muitos detalhes da conta, mas no exercício vai ter isso, e também nós vamos deixar nossos canais para que vocês possam estar fazendo esse exercício, mas é um processo que é bem utilizado, bastante utilizado. O que nós temos de importante também nesse processo? Prestar atenção, porque nós temos a antecipação financeira, que ele é baixado depois parcial, a maior, valor igual e, no caso, a menor. Como assim, professor Alessio? Veja só comigo, você faz a antecipação financeira de R$500, depois a conta é 1.000, então você tem uma baixa parcial. Muito cuidado no apagar, porque senão você vai pagar o 1.000 completo, e você não pode pagar 1.000, tem que pagar somente 500, porque eu tenho que utilizar esse título antecipado, concorda comigo? Se eu já antecipei 500, chegou agora a nota de 1.000, contas a pagar de 1.000, eu vou lá, faço um encontro de contas, baixo 500 com antecipação financeira e vou pagar somente os outros 500. Isso é muito importante. Muita gente perde nesse processo. Lembrando que aqui eu não estou falando da parte tributária, nem da parte contábil, que também tem que ser levado em consideração quando nós temos, por exemplo, conta vinculada, quando nós temos, por exemplo, retenção de impostos, tá bom? A contabilidade, nós vamos falar disso lá na contabilidade, né? Vamos tratar isso, mas aqui é só a parte financeira. Eu antecipei R$500 para um fornecedor, comprei 1.000, chegou uma nota de 1.000 para pagar, eu vou lá e compenso os 500 e pago somente mais 500. Outro modelo, antecipei 500, a operação mudou, o produto faltou no estoque, me mandaram a nota só de 400. Como que eu vou fazer com esses 400, professor Alessio, sendo que eu antecipei 500? Tem que exigir que o fornecedor te devolva os 100 e você vai fazer um estorno de antecipação financeira. Que processo é esse? Eu antecipei 500, utilizei 400 para pagar o meu contas a pagar, que a nota só veio de 400, e eu vou exigir do meu fornecedor um estorno de 100. Tá? Lembrando que isso pode ser feito na saída ou na entrada, porque a empresa está dos dois lados. Eu posso receber do meu cliente uma antecipação financeira de entrada e posso estar fazendo uma antecipação financeira de saída quando eu antecipar para o meu fornecedor. Por isso nós temos aqui dois modelos, né? A antecipação financeira de entrada e a antecipação financeira de saída, que é o mesmo conceito, simplesmente um produto vai, um produto volta, tá bom? Nesse caso. O que nós temos mais de importante para falar para vocês? Toda operação financeira, que seja de entrada, que seja de saída, como adiantamento financeiro, ela precisa estar amarrada com um recibo dizendo que foi recebido o valor ou que foi pago o valor antecipado, ok? Se eu estou antecipando na saída para o meu fornecedor, eu tenho que ter um recibo. Se eu estou recebendo do meu cliente, eu tenho que dar um recibo. A não ser quando é o caso, por exemplo, que nós falamos, que é o cartão de crédito, que o próprio cartão já é o recibo. Mas é importante ter um contrato amarrando essa operação. Por quê, professor Alessio? Porque se caso essa operação não se concluir, se por acaso essa operação tiver problemas, né, e ela não for concluída, ela não for aceita, não for terminada da forma aceitável por ambas as partes, você pode exigir via contratualmente, né, um contrato bem amarrado, alinhado com o seu advogado, um modelo bacana, que você vai receber esse dinheiro de volta. Tá bom? Ou então você vai ter a obrigação de devolver esse dinheiro para o seu cliente quando você tiver com a antecipação financeira de entrada. Então, esses são os pontos que a gente acha importante. Mais um detalhe para fechar. Não confundam simples faturamento para entrega futura, né, na entrada ou na saída, com adiantamento financeiro. Se você exige, ou se o cliente te exige a nota fiscal na hora do dinheiro, aí uma nota de simples faturamento para entrega futura, não é adiantamento financeiro, tá bom? Nós vamos falar mais sobre isso também na aula fiscal, mas o mais importante é saber que a nota de simples faturamento, você está fechando o negócio ali, você está fechando a operação. É tanto que os impostos federais já são pagos, né, vai ficar para pagar depois só o imposto estadual.
Então, simples faturamento, eu emito a nota, faço o negócio, recebo parte do dinheiro. Quando a mercadoria vier, eu faço o pagamento restante. Adiantamento financeiro, não tem nota fiscal. Ele só tem um recibo e um contrato para amarrar a operação. É isso que nós temos para passar para vocês nessa aula. E muito obrigado por nos assistirem. Aguardo vocês nas próximas. Bye, bye. Fique com Deus.